Shalom, shalom, queridos. Quem já está chegando aqui na nossa live, hoje mais um dia muito especial, uma live muito especial sobre um assunto que pertinente a todos, todo mundo quer saber e quer compreender sobre este assunto. Então já estamos aí ao vivo aqui na nossa live, nessa quarta-feira. Hoje temos um convidado muito especial, grande amigo, apóstolo Marcos Fernando, vai estar aqui ministrando conosco sobre este assunto, rompimento financeiro. O apóstolo Marcos, no final de 2019, escreveu aqui o livro Rompimento Financeiro. Nós vamos estar falando sobre esse livro. Essa semana eu peguei com ele, já li, fantástico, super recomendo. Daqui a pouquinho ele vai falar para vocês aqui como que você pode estar adquirindo esse livro, como que você pode adquirir esse livro, Rompimento Financeiro, para que você também tenha um rompimento financeiro na tua vida. O apóstolo Marcos já vai estar aqui conosco, mas eu quero apresentar ele aqui rapidinho para vocês. Ele foi levantado por Deus, né, para ministrar no sobrenatural. Deus o tem usado, eu sou testemunha do quanto Deus tem usado ele todos esses anos, através do sobrenatural. É pastor com uma experiência de mais de 20 anos no ministério, tempo integral, trabalhando, implantando igrejas. E ele é fundador da Igreja Fogo, em Pelotas, é a sede dessa grande rede apostólica que ele tem liderado, fundador da Igreja Fogo, da rede apostólica que está debaixo do seu apostolado, né? E ele tem se estendido com mais de 30 igrejas aqui no sul do Brasil, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também na África, com mais de 200 igrejas entre Moçambique e Malawi. Então, tem sido um apóstolo de nações, que Deus está usando a vida do apóstolo Marcos para tocar em muitas nações, junto à sua esposa, apóstola e profeta Sabrina. Tem os seus filhos, né, a Fernanda, o Betuel e o Isaac. Então, uma família muito querida que nós amamos muito, temos um privilégio de conhecê-los, de andar com eles, de ter um carinho, uma amizade. Então, já vou aqui chamar o apóstolo Marcos, está aqui conosco. Bem-vindo, apóstolo. Prazer mesmo, obrigado pela honra de estar conosco hoje aqui na live aqui da página do Centro Apostólico de Pelotas. E eu tenho um grande carinho por ti, tu sabe disso, né? Uma admiração, um carinho, um respeito. E para quem não sabe, o apóstolo Marcos foi quem me lançou o ministério, né? Ele foi grande protagonista de me lançar ao ministério, né? Ele foi aquele que me alinhou para aquilo que Deus queria fazer nisso da minha vida. Ele conhece muito bem a minha história, né? Conhece muito bem a minha vida, conhece muito bem a minha trajetória. Né? Foi alguém que fez o meu casamento da minha esposa, né? Me consagrou pastor. Então, nós temos uma história longa junto, né? Na verdade, o pastor Marcos converteu um pouquinho antes de mim, o apóstolo Marcos um pouquinho antes de mim, né? Acho que uns 6 meses, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. E depois a gente tem uma história junto, né? Ele que me convidou a ir para a Encruzilhada do Sul, foi através dele que nós começamos o trabalho na Encruzilhada do Sul, pelo ministério que a gente estava, depois começamos a comunidade cristã, e hoje há tantos frutos em Encruzilhada do Sul, tantas igrejas implantadas através daquele projeto embrionário de 20 anos atrás, né? Um pouquinho mais de 20 anos atrás, estava começando esse projeto lá. Então, eu queria dizer para vocês que todos que são meus filhos espirituais, que têm andado junto conosco em tantos lugares, alguém que tem grande responsabilidade de toda essa história, o apóstolo Marcos Fernando, com a sua família, né? Morei dentro da sua casa, tive o privilégio de andar com ele muito tempo junto, sei do homem de Deus que ele é e do quanto Deus está usando ele. Então, por isso, realmente é uma honra para mim poder estar aqui. Eu sei que muitos estão ouvindo e muitos vão ouvir essa live, né? E vai ser multiplicado em muitos lugares. Então, apóstolo, quero te passar a palavra, bem-vindo, uma honra demais estar conosco aqui na live hoje, e temos muito para aprender contigo e ser ministrado. Boa noite a todos, boa noite, apóstolo Estevão. É sempre um prazer muito grande poder compartilhar contigo, né? Te amamos muito tua vida, tua casa, tua família, tua esposa, tuas filhas, né? E também esse ministério maravilhoso que Deus te deu. E fazer parte hoje aqui da tua live, para mim, é uma honra, é um privilégio, né? Que bom estar aqui, que bom poder compartilhar com toda a família aí do Centro Apostólico, né?
Tenho visto assim Deus usar muito vocês, assim, principalmente nessa área de capacitação, né, de pastores, com as academias apostólicas, né? Na verdade, vocês são pioneiros assim nesse trabalho, né, no apostolicismo aqui no sul do Brasil, e a gente reconhece isso, fica feliz assim de poder somar aqui nesse ministério que é tão abençoado por Deus aí. Benção, que bom, prazer mesmo receber aqui, apóstolo. Sei que a tua vida é bem corrida, né, apostolado. Nós estava brincando essa semana, abri aqui um pouquinho da nossa intimidade, né? Nós estava brincando essa semana que a gente mora na mesma cidade, né? Somos do Capão do Leão, moramos na cidade do Capão do Leão e parece que a gente mora em nações diferentes. Nos vimos muito pouco, né? Não de forma alguma querendo aqui nos vangloriar, né? Mas tens viajado muito para outros estados e nações, eu tenho viajado bastante dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina aqui, e no Uruguai um pouquinho, mas eu sei o quanto tem viajado, às vezes a gente não consegue estar perto, né? Mas de coração a gente está perto, de coração a gente está bem perto, sempre sabendo o que está acontecendo. Domingo termina o culto aqui, eu passo ali na tua igreja sempre ali para ver como é que tá, daquela espiada, né? Ver como é que as coisas estão andando, e sempre estamos acompanhando. E eu queria aproveitar, apóstolo, e eu não tenho como deixar de te perguntar o seguinte, né? Há pouco eu terminei também de escrever, lancei um livro sobre honra, e eu me impressionei muito com a cultura da África. Eu preciso começar essa live falando sobre isso contigo. Me impressionei muito de ver a cultura de honra que eles têm, né? Como eles receberam vocês. Eu vi os vídeos, né? Até comentei contigo quando estava lá, né, na África. Eu fiquei impressionado por como eles têm uma cultura de honra. E eu queria até te perguntar, tu acredita que tantos milagres acontecem assim na África? A base disso é essa cultura de honra que eles têm, recebendo os ministros de Deus com tal honra, né? Eu vi eles ali recebendo vocês com tanto carinho. Eu queria, né? Sabe que eu lancei esse livro falando como a honra ela abre novas atmosferas, e eu queria ver se tu conecta ou tem outras questões que tu gostaria de salientar também, porque eles estão recebendo tantos milagres de Deus, e Deus tem guardado eles, inclusive, dessa epidemia, né? Tem guardado eles de tudo isso que está acontecendo no mundo. Bom, a África é um continente assim à parte, né, de todas as experiências que eu já tive. Posso dizer assim que eu acho que o único continente que eu ainda não andei foi ali pela Oceania, né? Mas os outros continentes eu já tive o prazer de ter contatos, ministrar, viagens missionárias, enfim. E a África, ela tem uma peculiaridade, né? A minha esposa, ela foi, a Sabrina, ela foi no ano de 2008, né, para a África. Foi a primeira experiência dela em 2008. Foi quando ela teve essa experiência. E quando ela voltou da África, ela voltou assim muito impactada, assim, em 2008, assim, ela foi a Moçambique, né? Ela viajou o país inteiro e ela voltou de lá assim muito me compartilhando muito sobre essa questão, sobre a maneira como eles recebiam, sobre a forma como eles honravam, sobre o coração que eles tinham, enfim. Bom, ela disse para mim, um dia que você colocar os pés na África, você vai entender o que eu estou te falando, Marcos. E eu guardei, às vezes a gente escuta sobre isso, né, Esteve, e acaba não tendo assim essa clareza, né, do que é você ter uma experiência com a África. Então, de uma forma sobrenatural, no ano de 2000 e no finalzinho ali de 2018, início para 2019, a gente começou a ter essas experiências. Eu comecei a ter, 10 anos depois, eu comecei a ter a minha experiência com a África. E foi muito interessante, porque as nossas conexões, né, quando eu falo que nós nos movemos no sobrenatural e costumamos falar muito sobre esse tema, sobre o sobrenatural de Deus, às vezes as pessoas acham que isso é apenas um jargão ou é apenas uma expressão assim religiosa que eu uso, mas na verdade não. Na verdade, as coisas que acontecem conosco, com a minha casa, com a minha família, você é uma testemunha disso, sempre há uma manifestação assim muito forte. Então, Deus me havia dado uma palavra sobre a África, né? Deus me deu uma palavra sobre a África um ano antes de nós nos conectarmos com a África. Eu recebi a pessoa que é o meu apóstolo, meu pastor, minha cobertura. Ele veio me visitar, eu fui buscá-lo no aeroporto aqui em Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, eu tenho uma palavra para você, né? E ele me deu 2 cidades que Deus estava nos dando uma igreja, e ele falou assim para mim, Deus está entregando para você Moçambique. Aí eu achei engraçado, eu dei risada, assim, eu falei, tá, é Moçambique, né? Como se Moçambique fosse ali do outro lado
do Estado, né? E eu guardei aquela palavra. O que nós fizemos? Nós colocamos na intercessão. Nós temos esse propósito de intercessão diária, né? Então, nós ficamos 1 ano intercedendo todos os dias pelo projeto Moçambique. Então, tínhamos lá o mapa de Moçambique, tínhamos as províncias de Moçambique, enfim, uma série de coisas que nós tínhamos a respeito de Moçambique. Mas não tinha nenhuma conexão. Eu até falei para a Sabrina, não ficou nenhum contato seu lá com Moçambique, algum pastor, alguém que ficou conectado? Ela falou, não tenho contato com Moçambique. Tá bem, eu guardei aquela palavra, ficamos 1 ano. Nós estávamos entrando numa sexta-feira que nós temos 24 horas de adoração, então estávamos entrando em adoração ali, era em torno de mais ou menos umas quase 8 horas da noite, de sexta para sábado, né? E eu lembro como se fosse hoje, de repente o meu celular entrou uma mensagem de texto, assim, um número que eu não conhecia, e eu não dei muita bola, eu vi assim que tinha muitas escritas, não li no momento, né? Tava entramos para adoração, começamos a adorar, quando eu voltei da adoração, fui revisar minhas mensagens. E ali estava uma mensagem de WhatsApp, né, sobre Moçambique, um pastor, né, falando o seu nome, dizendo que estava querendo contato comigo e tal, e eu não respondi ele, porque a gente recebe muitas mensagens, né, eu acabei não respondendo. Passado alguns dias, então, eu comecei a orar e Deus me confirmou que eu deveria responder. Aí comecei a responder, começamos vamos botar assim, um relacionamento, né, de nos conhecermos por internet, ele conhecer nós começamos a conhecê-lo, enfim, e o Senhor me deu uma palavra, novembro eu te quero lá. E aí eu peguei e liguei para ele, falei, novembro eu estou indo aí então, se tudo isso que você me fala é verdade, eu vou em novembro aí. Ele ficou espantado porque nós começamos a falar, isso era em junho, e novembro estava em cima, né? E nós, assim, rapidamente fomos num grupo de 4 pastores aqui do Brasil para a África, e eu dizia para a Sabrina assim, Sabrina, ou a gente vai tomar a maior surpresa, realmente, do sobrenatural de Deus, que esse camarada está se conectando conosco, é de Deus, e essa igreja, né, vai ser algo sobrenatural, ou a gente vai tomar a maior decepção. Das duas, de uma forma ou de outra, nós vamos voltar surpreendidos. Ela ri, assim. E eu tive uma experiência, assim, sabe, apóstolo, que 15 ou 20 dias antes da minha viagem, eu fui picado por uma aranha marrom, uma Lexoceles. Então, essa picada da aranha marrom, eu estava trabalhando no sítio lá, que nós temos ali da igreja, e trabalhando, enfim, eu fui picado por uma Lexoceles, né, uma aranha marrom. E a aranha marrom, ela tem uma peculiaridade. Os casos de picada de aranha marrom são terríveis, porque necrosa todo o lugar. E ela me picou bem atrás, assim, na minha coxa, bem onde você senta, assim, onde fica apoiada a parte da coxa, né? Então, quando os médicos me examinaram, eu estava assim, há uma semana, mais ou menos, 15 dias, eu tinha sido picado há uma semana. Os médicos diagnosticaram que era picada de Lexoceles e falaram, olha, você deveria ter procurado antes e tal, para fazer um soro, enfim, não tem mais o que nós fazermos, vai necrosar e você está proibido de fazer a viagem. Eu lembro que nós tivemos um encontro com Deus para mulheres e na outra semana tínhamos um encontro com Deus para homens e eu viajaria na segunda-feira. Então, eu até acabei não indo participar daquele encontro. Os meus pastores mais chegados vieram me visitar em casa, minha perna muito inchada, muito vermelha, ficou uma marca assim, redonda, assim, onde estava necrosando, né? E tudo isso, assim, nas vésperas, né? E nós com a viagem marcada, e nessa altura da história do campeonato, digamos assim, nós já estávamos com 30 igrejas. De junho até novembro ali, nós já estávamos com um aceleramento assim, que estava acontecendo muito grande, né? De igrejas sendo movimentadas, né? Quando eu dei o ok, que nós estávamos dando cobertura, só pelo nosso trabalho por internet, assim, já havia se multiplicado. Então, esses pastores haviam vindo já de diversas partes do país, eles já estavam se dirigindo para a nossa reunião, e eu tinha que tomar a decisão, ir ou não ir. E a médica, ela disse para mim, né? Nunca esqueço, eu tenho até o WhatsApp da médica que estava me tratando, ela disse assim, olha, pastor, o meu conselho médico, a minha orientação médica para você é não viaje. Se você viajar, você vai ser irresponsável, porque no país que você vai, as condições de saúde são muito precárias, vai necrosar,
vão ter que remover a carne da sua perna, você não vai poder ministrar lá, vai ter febre, pode pegar uma infecção, e então eu não gostaria que você fosse. Essa foi a orientação da médica que ela me deu. Então, o que aconteceu? Eu tive que tomar uma atitude de fé, né? Eu falei, bom, nós fomos uma reunião assim na sexta-feira que antecedia a minha viagem, que era na segunda, e eu tomei a decisão. Falei com a minha esposa, falei com os pastores, falei com a minha família, falei, bom, gente, eu vou ir. Eu creio no poder sobrenatural de Deus e eu vou nessa viagem para a África. E foi interessante, então, porque eu decidi ir na viagem, né? Embarquei com todos os sintomas, com a minha perna muito, muito ruim, inchada, com dores, tomando medicação fortíssima, né? E eu lembro como se fosse hoje, algo interessante aconteceu, né? Porque a Sabrina, minha esposa, estava muito preocupada se eu estava, como é que estava a questão da minha perna, se doía, se não doía. E eu continuei ali, sabe? Eu não queria preocupar ela, então eu falava para ela, não, tá tudo bem. Mas na verdade doía bastante, né? Tava tudo bem, mas estava doendo. E ali dentro do avião, na madrugada, era mais ou menos, sei lá, umas 3 horas da manhã, todos dormiam dentro do avião. Voltou. É que eu saí um pouquinho para compartilhar aqui a live, né? Para não Ah, aparecer. entendi. Ah, bom, Então, tá quero bom. até aproveitar. Eu fiquei falando, eu fiquei falando. Você Eu tá fiquei te sozinho, ouvindo, mas fiquei falando. te ouvindo aqui. Esse programa dá essa opção e estava te ouvindo aqui. Quero aproveitar e pedir para o pessoal compartilhar aí a live, né? O assunto já Ah, está aqui. eu não compartilhei aqui. Bom, eu não me conectei aqui, tô só Tá com o meu telefone. tá no sobrenatural aqui, estamos no sobrenatural. Que bacana, né? Estamos ouvindo aqui, me deliciando aqui com a história aí da ida para. Aí foi interessante porque na madrugada, quando eu estava ali com muita dor na perna, sabe? E era a parte que ficava assim em contato com a poltrona do avião, né? E são muitas horas de viagem, são 8 horas até Joanesburgo. Você fica muito tempo dentro do avião, né? E ali, na madrugada, eu lembro como se fosse hoje, doía muito a minha perna, a Sabrina dormia, outros pastores dormiam, e eu não conseguia dormir de dor. Doía, parecia que ia rasgar a minha perna. Aí eu peguei, tava com os fones, assim, comecei a adorar. Só podia fazer isso, adorar, né? Naquele instante que eu estava adorando, eu senti, assim, a presença de Deus entrou, assim, começou a se manifestar dentro do avião. Naquele instante ali, sabe, veio uma glória de Deus, assim, sobre mim, tomou meu corpo, foi descendo, assim, aquela glória, e quando chegou na minha perna, passou a dor. Aí eu acordei, dormi, acordei e tal, chegamos, né, no nosso destino, a Sabrina perguntava, e a perna, Marcos? E a perna? Eu falei, Sabrina, minha perna tá bem, eu não sei o que aconteceu. O nosso temor era que quando eu fosse revisar, quando eu chegasse, né, no nosso destino, onde a gente ia se hospedar, que eu fosse olhar a perna, a ideia era que já tinha necrosado, né? Ela disse, vou das duas, uma já necrosou, tá tudo bem. E aí, quando nós chegamos no hotel, né, que a gente estava hospedado, eu fui revisar a perna, eu não conseguia olhar, ela que tinha que olhar para mim, ela olhou assim, ela falou, Marcos, tu acredita que não tem mais nada na tua perna? Eu falei, não acredito. Ela disse, não, vou tirar uma foto. Ela tirou a foto, assim. Quando ela tirou a foto, eu mandei a foto na hora para minha médica, né? Ela olhou e disse assim, olha, isso é milagre, não tem outra explicação. E a minha perna, toda a minha viagem, nunca me incomodou, ficou perfeita. Não, sabe? Não necrosou nada, nenhuma ponta, nada. Criou ali onde ela picou, a aranha picou, criou uma pequena casquinha, caiu, cicatrizou, normal, não teve necrose nenhuma. Bom, nós chegamos muito cansados, né? De viagem e tal, a questão da perna e tal, e eu já não queria sair do hotel. Aí o apóstolo lá, o pastor Alberto, disse assim para mim, Marco, pastor, nós queremos que vocês vão até a nossa casa lá. E eu digo, não dá para ser amanhã, não? Ele falou, não, hoje, por favor, hoje. Era o nosso primeiro contato, assim, que nós tínhamos, né? Com eles, né? E aí nós fomos até a casa deles, né? Onde tinha igreja, assim, debaixo de lonas, enfim, né? Quando eu cheguei lá, Estevam, e eu desci, assim, do transporte que a gente foi, né? E eu vi, assim, a maneira como eles haviam preparado uma mesa para nós, era de chão batido, o piso, eles cantando, dançando. Rapaz, quando eu entrei ali,
Eu sentei na mesa, eles serviram assim, a melhor comida que eles tinham, sabe? Melhor comida, refrigerante, o que tinha de melhor. Eu não conseguia comer, eu comecei a chorar. Porque a atitude deles de honra, de dar o que mais do que eles têm, né? Muito mais do que eles podem fazer, aquilo cativou. Sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, assim, eu te falo assim que a África, uma das chaves do sobrenatural na África é a disposição no coração deles de honrar. Eles são muito assim. Todas as pessoas que vão comigo agora, nós fomos em novembro passado, a gente teve uma conferência profética com os pastores lá, e nós levamos uma equipe de 25 pessoas, né? Viajamos em 25 pessoas para a África. E eu levei muitos estrangeiros comigo, tinha muita gente fora tinha gente do Brasil, mas tinha muito mais pessoas de fora do Brasil. E quando nós chegamos assim no aeroporto, a recepção que eles deram assim, tanto para mim como para eles, né, foi uma coisa muito forte. Teve um dia que, numa das minhas idas lá, quando eu cheguei no aeroporto, a recepção deles parou assim o aeroporto, sabe? Parou o aeroporto, parou o aeroporto. E, claro, não sei se todos são assim. Eu conheço muito esse pessoal que a gente tem conexão, né? No final, assim, alguém me chamou e disse assim, sabe que a recepção que eles estão te fazendo é a recepção de um chefe de Estado. Eles estão te recebendo como quem recebe assim, uma autoridade, um governador, um presidente, uma pessoa de alto nível, né? E, então, essas coisas, assim, sem dúvida nenhuma, essa é uma das chaves, né? Claro, existem outras, mas essa, a chave da honra, é uma chave que tem aberto muito a porta do sobrenatural para eles, né? A gente observa isso, a maneira como eles se movem, a maneira como eles servem, né? Eles são muito... Depois eu tive uma outra viagem minha, que eu viajei pelo país inteiro. Eu fiquei 20 e poucos dias, assim, viajando, né? Teve a esposa do pastor e uma das suas auxiliares, né? E mais um outro pastor. Nós viajamos em 4 na equipe, né? Fora eu, eram 4 pessoas de lá. Eu não viajei com ninguém aqui do Brasil. Então a minha equipe era toda africana. E me chamou a atenção que a pastora, né, a esposa do apóstolo, estava viajando com a gente também. Em todo o tempo em que eu viajei por 21 dias, né, eles cuidaram da minha alimentação, se eu não ia me contaminar, se eu bebia água potável, se eu comia algo que, sabe, assim, tudo, desde cuidar da questão da organização das minhas roupas, sabe, coisas tudo muito simples, né? Muito simples, muito dentro do padrão que é a África, né? Mas com muita excelência, assim. Então, a África é uma experiência muito grande. Tá todo mundo convidado para a África, inclusive você deve ir comigo para a África. A gente está aí com as portas abertas. Todos os dias nós temos assim surpresas, né, com a África. Hoje nós já somos, né, os números que você deu, estava ouvindo ali mais de 200 igrejas, na verdade, hoje nós já esse número já... E 200 quando a gente escreveu o livro, né? Agora nós já estamos... Eu não tenho os números atuais do dia de hoje, assim, eu não gosto muito de dar números desatuais, mas hoje nós, sem dúvida nenhuma, nós já estamos aí quase 600 igrejas. Nós temos... A última contagem que nós tivemos, tínhamos 560 igrejas entre o território Malawi, território Moçambique, agora nós também entramos na Zâmbia, já temos várias igrejas na Zâmbia, já temos algumas também no Zimbábue. Então, Deus tem nos multiplicado, já não só temos igrejas fogo, né? Lá, igrejas fogo, nós temos mais de 200 e agora nós já temos outras igrejas que não são igrejas fogo, são igrejas afiliadas, né? Estão debaixo da cobertura. Ainda hoje eu estava em casa aqui e no telefone entrou um pastor falando comigo da África também. Aí ele falou, vocês têm igreja na África? Eu falei, temos algumas coisas, né? Aí quando eu falei, e nós temos igreja bem próxima a ele falou, eu não sabia que vocês tinham tantas igrejas aqui. Então a gente tem tido experiências assim com a África, são fantásticas, né? É uma experiência muito grande. E a chave, respondendo a tua pergunta, talvez eu falei até bastante, uma das chaves assim que a gente tem visto lá é a honra, né? Eles sabem se mover, eles se movem em honra sem força, né? Na verdade, essas pessoas, né, do Oriente, assim, né, mais para o lado oriental, assim, eles têm uma facilidade da honra, né?
Sim, é uma cultura para eles, né? Para eles é Uhum, cultural, né? Muito obrigado pela resposta, Posso, porque a gente precisa aprender com eles, né? Nós brasileiros, uhum. nós latinos, enfim, o mundo precisa aprender com eles. E se a gente vê
sem crer naquilo que Deus já falou comigo. Então, lá atrás, quando eu fui para a encruzilhada, eu fui porque eu criei que Deus falou comigo. Eu criei que Deus estava se movendo nessa direção, né? Então, às vezes as pessoas elas desprezam os pequenos começos. Às vezes Deus falou para ela assim: olha, você vai ser isso, você vai escrever um livro, você vai aqui, você vai lá, você vai não sei aonde. E a pessoa fica esperando que isso aconteça de uma forma assim imediata, da noite para o dia. As coisas não acontecem dessa forma. Você vai ter que aprender a caminhar sobre a palavra que Deus te deu. Então, eu lembro que o meu primeiro campo missionário foi os meus desafios dentro daquele lugar em que Deus estava me treinando. Era um treinamento. Eu entendo que o meu tempo em Canguçu, meu tempo em Encruzilhada do Sul, em outras cidades que eu tive o prazer de ser pastor e cuidar de pessoas, era, na verdade, uma preparação para essa temporada. E aí vem a questão que as pessoas elas não têm isso no coração, que é você caminhar baseado numa promessa de Deus. Então, se eu não tenho fé, a fé ela é eu costumo dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, é o que a palavra fala em Hebreus, né? Quando fala sobre fundamento, está falando sobre estrutura. Quer dizer que quando Deus fala para você, a estrutura da fé necessária para que aquela palavra se cumpra deve ser desenvolvida por nós, no nosso coração. E é que muitas pessoas se perdem. Às vezes nós estamos olhando para as nossas finanças, olhando para a nossa situação ministerial, né? Às vezes tem pastores talvez que estejam me assistindo, obreiros, líderes, pessoas que são talvez líderes de célula, enfim, pessoas que de alguma forma ou outra têm um chamado de Deus, né? E querem responder esse chamado, não querem ficar inerentes ao chamado de Deus, querem dar uma resposta ao chamado que Deus tem dado. Eu costumo dizer assim: bom, você tem um chamado? Deus te chamou? Você tem certeza disso? Ah, eu tenho certeza disso. Eu sei para o que Deus me chamou. Bom, então comece a caminhar. Comece a dar passos em cima daquilo que Deus tem te dado. A palavra que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem falado. E aí nós vamos ter que começar a dar passos estruturando aquilo que Deus tem nos dado. E eu lembro que esse dia foi um dia assim, muito, muito difícil assim, para nós, né? Porque na época nós tínhamos um Fusca vermelho. E esse Fusca vermelho, nós fomos para o interior. Marmeleiro era se Encruzilhada já não é uma cidade assim que já é distante, né, dos outros centros. Marmeleiro é o final, bem final lá, né? E aí nós fomos para o Marmeleiro e nós fazíamos culto na época numa escola desativada. Era uma escola que nos emprestaram, não tinha nem energia elétrica. A gente chegou lá mais cedo, né? Era chuvoso, estava muito frio. E aí a Sabrina precisava dar de mamar para o bebê, para o Betuel na época, leite frio, ele estava chorando, estava com cólica, aquela coisa toda de bebê. E ela disse: Marcos, e agora? A gente precisava esquentar esse leite, esse menino não para de chorar. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu bati na vizinha do lado, eu falei: gente, eu vou bater nessa vizinha, né? No interior, assim, ninguém conhecido, né? O pessoal não me conhecia pessoalmente, me conhecia pelo programa de rádio só. Naquela época a gente trabalhava muito com rádio. Aí eu peguei e bati na porta. Aí a mulher abriu meio desconfiada no interior, assim. Eu falei: minha senhora, sou o pastor Marcos, assim, blá, 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 blá. Eu tô com meu bebê no carro. Posso fazer um pedido para a senhora, por favor? Só minha esposa entrar aqui, aquecer um leitinho e deixar ele esquentar um pouquinho aí, porque ele tá com frio, tá chorando. Ela assim, eu fiquei no carro. Aí fiquei eu no carro e um outro pastor, pastor Rafael Lopes, né, na época. E aí a gente bem assim, sabe, porque não sabia quantas pessoas vinham, se não vinham daquele culto. Era uma coisa assim, incerta. Nós fomos né? Eu avisei no rádio: vou no Marmeleiro e fui para o Marmeleiro, né? Meio assim que nem foi quem foi para a África. E ali Deus trabalhou forte, porque aí ele me fez uma entrevista. Ele fez uma pergunta para mim, nunca esqueço. Eu tinha gravado essa entrevista em áudio. Ele falou: você é um pastor que poderia estar em qualquer capital do Brasil pregando o evangelho. O que te motiva a estar aqui no Marmeleiro pregando o evangelho? Eu falei: o que me motiva a estar aqui é o amor que eu tenho pelo meu Senhor. E esse amor que eu tenho por ele me faz eu ir aos confins, a qualquer lugar. E eu sinto a presença de Deus só falando isso, porque essa é a mesma presença que eu sentia lá no Marmeleiro, eu sinto agora aqui dentro do meu escritório. E a mesma essência que eu tinha lá no Marmeleiro é a essência que me levou por 4 continentes da Terra e me leva em tantos lugares.
saber que eu amo a ele e que eu tenho uma missão dada por ele. E que não importa se é o Marmeleiro, não importa se é o interior, no final, sabe, eu fui em lugares em que os pastores da África dizem, ninguém aqui, nenhum missionário colocou os pés aqui. As pessoas aqui não vêm, lugares que eu tive que esperar 2, 3 dias, lugares em que não há nem veículos que possam te levar até lá. E eu fico observando assim que hoje em dia tem tantas pessoas, né, que não entendem o que é o evangelho, pregar o evangelho, né? Hoje as pessoas às vezes querem começar uma igreja, sempre quando nós abrimos já muitas igrejas aqui no Brasil também, hoje nem sei quantas igrejas nós temos, eu não sou muito bom de ficar contando assim número, eu não fico assim me emocionando muito com o número, mas eu lembro que agora as últimas 4, 5 igrejas que nós abrimos, os pastores vinham dizer assim para mim, mas apóstolo, não tem cadeira, não tem isso, não tem som, não tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu falo assim, amigo, tudo que você precisa para abrir uma igreja não é o que... Não, sabe, as pessoas têm muita mentalidade que uma igreja são as cadeiras, que uma igreja são os equipamentos, o som, o microfone. Não, não, não. A igreja não é isso. A igreja nasce no coração de um homem que tem uma revelação clara e objetiva que Jesus Cristo é o Messias e que ele veio para salvar o perdido. E essa é a base da igreja, no coração de um homem que crê isso. Então, no momento que a igreja está aqui dentro de mim, que eu entendo que Jesus é o Messias e eu sou a sua igreja, sou representante legal do reino dele aqui na terra, aonde quer que eu vá, eu sou igreja. E eu digo assim para eles, mas, gente, vocês não têm noção, na África nós começamos uma igreja debaixo de uma lona, debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra, e não venha me dizer que uma igreja, sabe, hoje eu fico vendo as pessoas assim, nessa pandemia toda, se reinventando de igreja, estão descobrindo que uma igreja não é um prédio, porque agora não pode reunir no prédio, e mesmo que possa reunir, vão ter que reunir com 30 pessoas, então quer dizer, para que serve esse prédio? Para nada. O que adianta ter um prédio para reunir 30 pessoas? 30 pessoas, bota aqui no pátio da minha casa, eu reúno 30 pessoas. Entendeu? Então, nós temos uma visão de igreja, de prédio, edifício, de lugar, de avenida, de estacionamento, de cadeira estofada. Bom, nós temos tudo isso. E tudo isso que eu tenho, para que me serve? Nada. A igreja não é isso. A igreja hoje pode ser nós dois aqui, alcançando várias pessoas pela internet. A igreja pode ser de diversas maneiras, né? Nós começamos agora uma igreja em Curitiba, e foi a última viagem que eu fiz, assim, foi para Curitiba agora. Então, nós começamos uma igreja em Curitiba. E a pastora, né, que começou, a pastora Priscila em Curitiba, ela dizia assim, mas apóstolo, nessa garagem, né? E aí foram muitos pastores para lá, pastores com igrejas gigantes, né? Foram lá, dentro da garagem. E pastores que tinham igrejas gigantes, né? Estavam lá, me ouvindo, né? Ouvindo, me escutando, né? Sentando debaixo de uma árvore. Eu fiz uma reunião com pastores, um café com o pastor debaixo de uma árvore. E eles muito assim, não, precisamos alugar um prédio, um hotel. Eu falei, não, vocês precisam de uma outra coisa que eu carrego. Vocês precisam de uma outra coisa. Vocês precisam da essência que eu carrego. E Jesus, ele fazia igreja em qualquer lugar. Ele fazia igreja em cima de um barco, ele fazia igreja dentro de uma sinagoga, ele fazia igreja quando ele estava dentro de uma casa. E esses conceitos, assim, devem ser, sabe? Porque o que eu observo, assim, né, apóstolo Estevão? Nós estamos vivendo uma crise ministerial. Eu tenho me preocupado com isso, porque eu vejo muitas pessoas falando, o evangelho está crescendo, está crescendo. Tá bem, eu vejo. Mas eu fico perguntando, cadê os outros Estevãos? Aonde estão os outros Estevãos? Eu não tenho visto, né? Deus não tem me dado mais um Estevão. Eu queria uns 10 Estevãos. Né? Cadê os Estevãos? Cadê aquelas pessoas que estão prontas para largar uma faculdade, que estão prontas para queimar, que estão prontas para, entendeu? Pegar a sua esposa e ficar andando de bicicleta com ela no quadro? Cadê? Porque hoje algumas pessoas elas olham para mim e veem talvez assim o que há em torno da minha vida e fico pensando, esse cara aí não conhece, não sabem qual é a nossa essência, não sabem as coisas que nós cremos, né? Sabe, apóstolo, que eu falo muito sobre isso, até uma bênção poder te ouvir nesse assunto, porque tu tem a África hoje, que é uma realidade na tua vida, e nós tivemos lá atrás, né, os nossos
trabalhos, né? Hoje, às vezes, eu tenho o privilégio, hoje, a honra toda é do Senhor, Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração, sabe da nossa intenção, né? Sabe de tudo que nós vivemos, mas eu já vi muitas pessoas dizendo, né? Ah, porque o apóstolo gosta de viajar, porque o apóstolo não gosta de estar aqui, porque o apóstolo quer pregar em tal lugar. Várias coisas que são bobagens para nós. Por quê? Porque nosso coração não está nisso. Nosso coração está em agradar ao Senhor. Só que o Senhor hoje nos colocou nessa posição e a gente está cumprindo o chamado que Ele nos deu para abençoar muitas vidas e lugares. Mas eu sempre digo isso: a essência não pode se perder. Então, para mim, abrir hoje uma igreja, estar aqui no centro, né, na cidade, num prédio bonito, ou estar pregando numa célula com 2 pessoas no interior de qualquer lugar, é a mesma coisa. Ou estar pregando numa conferência para 3, 5 mil pessoas, como eu prego, ou estar pregando numa célula, como eu também prego, para 2, 3 pessoas, é a mesma coisa, não muda nada no meu coração. E lá atrás a gente foi provado nisso, quando a gente não tinha como, nós tínhamos que pedir luz emprestada para o vizinho para fazer o culto. Muitas vezes, eu acho importante falar isso aqui, porque hoje o apóstolo Marcos tem, né, uma rede de tantas igrejas, quase 1000 igrejas, como falou há pouco, tem viajado pelas nações, né, Deus deu a bênção de ter uma chácara, de ter igrejas, né, enfim, tudo que Deus tem colocado na tua mão, eu sei que Deus tem te dado, e eu louvo a Deus por isso, me alegro contigo por isso, porque eu sei o preço que tu pagou, eu sei quando a gente teve que dividir alguns legumes para comer, né, a gente teve que orar para Deus multiplicar, porque não tinha o que comer, né? Quando a gente abriu uma igreja, eu fui só com dinheiro da ida, né? Para abrir igreja em Amaral Ferrador. Às vezes as pessoas não sabem dessas histórias, né? E eu conto uma história que nem tu sabe, às vezes, sabe, Apóstolo? Essa história tu não conhece, eu vou te contar ela agora. Eu conto muitas vezes em algumas pregações, porque as pessoas... Um dia uma pessoa perguntou para mim, Apóstolo, algo, eu quero falar aqui, sem orgulho nenhum. Deus sabe do meu coração, tu também me conhece. E muitos que me seguem, então, comigo, me conhecem. Então, sabe que eu não gosto de jogar confete para cima, não gosto de holofote, mas gosto de dar um testemunho, para que outras pessoas também, como tu disse, né, coloquem a esposa no quadro, possam sair, largar a faculdade, isso mesmo, por amor a Jesus, essa é a essência, né? E sabe que quando nós fomos abrir a igreja em Amaral Ferrador, eu ainda não era casado, né, e foi um desafio para nós todos, né, você era meu pastor, nos deu o desafio de ir lá abrir, e nós fomos só com o dinheiro da viagem de ida, né? Nem tu tinha, nem nós tínhamos. Na época, a missão da rede de igrejas não cumpriu conosco, né? Nos deixou na mão. Mas isso tudo, Deus estava no controle, Deus estava trabalhando conosco. E é um testemunho que eu nunca te contei, mas eu vou te contar agora. Nós passamos aquela semana, a gente comprou umas bolachas para comer, o que a gente comeu aquela semana. Eu e o pastor Rafael, que eu vou convidar ele para fazer uma live a semana que vem também, vai estar aqui conosco. Hoje ele mora em Uberlândia, Deus tem abençoado ele também de uma forma muito especial. E nós dormíamos num colchão que tinha da dona do prédio, né? Nós montamos os bancos naquela igreja, nós fizemos tudo, né? Evangelizamos, passamos aquela semana evangelizando para abrir a igreja. E durante aquela semana, a senhora que alugava o prédio para nós, ela tinha uma expectativa de nos vender almoço para que a gente comesse com ela. Eu acho que depois o pastor soube disso também lá na frente, né? E aquela semana, então, a gente não tinha o que comer e não tinha dinheiro para comprar também. Nós estávamos numa missão de depender de Deus em todo o tempo, né? Ela, então, viu que nós não tínhamos o que comer. Lá por quinta-feira, nós tínhamos segunda-feira para lá. Lá por quinta-feira, ela viu que não tinha o que comer, ela nos deu um prato de comida, né? Ao meio-dia, para a gente almoçar. E quando a gente foi almoçar, ela era uma senhora, assim, já de bastante idade, ela já não enxergava bem, e ela tinha feito comida, e ela tinha fritado um ovo e colocado para a gente comer. E quando a gente foi comer aquele ovo, eu percebi que havia algumas coisas assim por cima daquele ovo, alguns ingredientes, né, diferentes do que eu estava acostumado. E a luz era pouco assim na cozinha que eu estava. E quando eu me aproximei daquele ovo assim, eu vi que eram moscas que estavam por cima daquele ovo. Esse eu não acredito. Sabe que me subiu um nó na garganta naquele momento e eu não queria deixar transparecer nem para o Rafael e nem para a senhora, porque ela estava nos abençoando com aquele prato de comida. E a pergunta era, eu como assim? Porque eu vim de uma família pobre, né? De uma família de poucos recursos, mas sempre minha família foi muita higiene, né? Sempre aprendi isso e nunca comi uma comida nesse... E eu tinha deixado faculdade, tinha deixado trabalho, tinha deixado muitas coisas. E quando eu estava ali, o diabo falou comigo. E o diabo, ele disse para mim exatamente isso. Ele disse, olha o que Deus está fazendo contigo. Valeu a pena tu viver isso. Valeu a pena tu abrir mão da tua faculdade, abrir mão de tantas coisas.
e por dentro eu comecei a chorar, mas eu não queria expressar aquilo, né, para as pessoas que estavam ali, porque eu não queria nem desonrar a senhora e nem também desestimular o Rafael, que era mais novo que nós, estava ali com a gente e tal. E eu acabei afastando, então, aquelas mosquinhas para o lado e eu almocei, né? Comi aquela comida ali, uma forma de honra e também uma forma que eu não sabia quando a gente ia comer depois. Por que eu estou contando essa história? Porque quando Deus me usou para orar pela minha mãe, que ela faleceu e ressuscitou, você ouviu contar esse testemunho? Deus, ele falou comigo. Naquela noite não foi o diabo, foi Deus. E ele disse agora, responde para o diabo se valeu a pena. Responde para o diabo se valeu a pena. Então, teve muitas histórias difíceis que nós vivemos no ministério, né? Eu acompanhei muitas vezes, né, a dificuldade que tu tinha de comprar leite para o teu bebê, na época, o Betuel, né, dificuldades que a gente enfrentou. Então, eu estou trazendo tudo isso aqui porque a gente não desistiu de um sonho, a gente seguiu atrás desse sonho, e hoje, eu lembro quando eu estava em Jerusalém, apóstolo, eu estava num hotel 5 estrelas em Jerusalém, dentro, numa piscina de tamanho olímpica que existe naquele hotel, e o Espírito Santo me lembrou de novo daquele tempo. E sabe que eu ganhei essa viagem toda para Israel, eu ganhei a estadia, eu ganhei tudo, sabe? Deus me abençoou através de pessoas, e eu pude lembrar daquela pergunta que um dia Satanás tinha me feito se valia a pena. E ao mesmo tempo eu podia dizer que sim, valia a pena, por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E aquilo que nós plantamos com lágrimas, né, lá atrás, e no livro tu escreve, né, que Deus não levanta, que Deus não leva além chorões, né, no sentido de ficar se queixando, mas de homens de verdade. Eu sei que Deus estava trabalhando o nosso caráter naquela época, para que hoje, e eu sei que tu tens ido infinitamente mais que eu, e louvo a Deus por isso, não estou competindo, nem estamos aqui para competir, mas fico grato a Deus pela tua vida, né, e ver tudo que Deus está fazendo, mas realmente, o que eu passo para os discípulos, né, pessoas que estão começando na fé, pessoas que têm essa questão, que eles aprendam a valorizar essas coisas, né, que eles aprendam a crer de fato e ver o que Deus pode fazer. E eu louvo a Deus porque eu posso ver na tua vida Deus fazendo isso. As pessoas, elas olham o que está vivendo agora, né, mas esquecem aquele passado. É que muitas vezes, apóstolo Estevão, nós esquecemos de uma coisa importante. Deus, ele, entre o lugar que você está e aquilo que Deus tem destinado para nós, existe um caminho, né? E esse Processo, caminho né? chama-se processo. E todos nós somos processados, né? E os processos não terminaram, né? A gente passou talvez por aqueles processos e hoje eu estou passando por outros e eu não Estamos em sei se outro. aquele, e eu até tenho saudade daqueles, entendeu? Porque aqueles eram processos, né, que naquela época eram muito difíceis, né? Mas Hoje mais os que eu fácil tenho, do que hoje. hoje os que eu tenho são mais difíceis que aqueles, né? Talvez não sejam na mesma área, mas são em outras Sim. áreas, né? E eu acredito que todo tempo nós somos assim provados, Deus vai medindo nosso coração para ver como é que realmente nós estamos, né? E às vezes nessas coisas que a gente vai passando, Deus vai revelando o que está ali dentro e vai nos educando, vai nos curando, né? Minha palavra assim para as pessoas que nos assistem hoje é que devem se colocar diante de Deus, entenderem que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele não deixou nunca Deus é soberano. Deus é soberano e ele é altíssimo. Ele está sempre no controle e ele não pede permissão para ninguém. E ele está acima de tudo e de todos, né? Então Deus sempre está no controle. E ele nunca vai perder o controle das coisas, né? Parece que tudo está descontrolado, até na nossa vida, parece. E nesse momento eu vejo assim que nós não temos controle realmente, né? A gente não tem controle de nada, nunca tivemos, né? Deus sempre teve o controle, mas precisa aparecer assim uma pandemia gigante dessa para que todo mundo descubra que ninguém tem controle sobre nada, né? Sobre a vida, sobre provisão. Então a gente depende de Deus para tudo, mas na verdade é que tocando nesse assunto assim sobre provisão, né? Que você está falando bastante sobre, nós estamos falando sobre um monte de coisa, mas a pauta você tinha me perguntado sobre a questão do livro. Eu tenho visto assim, né? Que
toda promessa que Deus te dá, seja ela qual for, ministerial, carreira, trabalho, enfim, uma série de coisas. Porque tem pessoas que elas se frustram, até elas desanimam em Deus, porque elas pensam assim, tá, mas eu nunca soltei uma faculdade, eu nunca fui lá para o interior do Puxa Calabança, nunca me meti no final do universo. E eu? Então quer dizer que, não, só um pouquinho. Nem todo mundo vai largar tudo, nem todo mundo vai ter que fazer o que eu fiz, o que você fez. Não é isso. Há outras pessoas que Deus tem um outro chamado para elas e que é tão importante e maior até. Não quer dizer nada. Isso foi um processo de Deus na minha vida. A verdade é que Deus ele vai trabalhando conosco, né? E ele vai nos impulsionando. Tem pessoas que elas têm um chamado para serem realmente mantenedores da casa. São mantenedores, né? E eu até agora estou com o segundo livro, eu vou lançar agora, esse mês que vem, aí eu creio que já vai estar normalizado, chama-se Empreendedores do Reino, o nome do livro. Estou aqui de antemão dando assim, o primeiro spoiler do livro, né? Chama-se Empreendedores do Reino, já está pronto, já está escrito, já tá pronto. Só ainda não foi para a gráfica, mas já está tudo pronto, já está registrado o livro, está tudo certo. Só eu ainda não fiz nenhum spoiler sobre ele, ainda nem fiz nenhum comentário. Mas nesse livro eu abordo um tema importante, que é pessoas que são chamadas para empreender. E o ministério de um empreendedor de reino, ele é tão importante quanto um profeta? É tão importante quanto um apóstolo? É tão importante quanto um mestre? Quanto um evangelista? Quanto um pastor? E aí eu desmistifico isso, porque tem pessoas que elas nunca vão se enquadrar dentro de um ministério, fora o ministério que Deus chamou elas como empreendedores de reino, né? Então, eu fico vendo, porque tem pessoas que elas têm dificuldade de entender que provisão e reino andam juntas, né? Então, elas, sabe, tem muitas pessoas então nós temos desmistificado isso, inclusive na África. Porque quando a gente vai para a África, a cabeça das pessoas é assim, sabe? É um espírito de miséria, não tem, não posso. Só que, meu amigo, Deus colocou dentro do ser humano uma habilidade, uma capacidade criativa sobrenatural. Essa habilidade criativa, nós tanto podemos canalizar elas, como nós também podemos sepultar e matar. Então, veja que interessante, né? Hoje eu recebi um testemunho, eu tenho muitos testemunhos, eu tenho, assim, esse livro, o Rompimento Financeiro, eu acho que eu vou ter que fazer sei lá, um manual só com o testemunho do livro. É muito forte o que acontece. Deixa eu te contar um. A pessoa que trabalhou comigo no livro, né, a pessoa que trabalhou comigo na revisão e tudo e tal, essa pessoa, que é uma pastora muito abençoada por Deus, assim, querida nossa, assim, a gente fez uma amizade com ela, não pertence à nossa rede, pertence a outro ministério, mas é uma mulher de Deus. Ela me autorizou a falar o testemunho dela. Inclusive, ela escreveu o testemunho para mim. Ela tinha uma dívida de 200 mil reais. Essa era a dívida dela. Ela tinha uma dívida de 200 mil, ela é empresária e tal, e contraíram uma dívida de 200 mil. Quando ela chegou no capítulo do livro que chama-se Rompendo com o Cativeiro das Dívidas, cara, ela me ligou. Nesse capítulo ela me ligou e ela disse assim, eu estou passando mal, eu não sabia de nada, não sabia que ela tinha dívida, não conhecia a vida pessoal dela, né? E aí ela disse assim, eu estou passando mal, estou escrevendo esse capítulo, eu estou organizando esse capítulo aqui para você e eu estou passando mal, eu sinto náuseas. Quando ela falou assim, eu sinto náuseas, eu falei, cara, essa mulher está sendo liberta, ela tá lendo meu livro e ela está sendo liberta, ela não está entendendo. Eu falei para ela assim, eu vou orar por você agora. Aí eu peguei o áudio, eu estava assim falando com ela no telefone, eu estava na igreja, dobrei os joelhos, eu e um dos meus pastores, e começamos a orar por ela. Oramos, rompemos e tal. Depois de meses, né, 2 meses que ela estava trabalhando no livro, terminou, finalizou o livro. No dia que ela finalizou o livro, ela quitou a dívida de 200 mil reais. Então eu conto esse testemunho, né? Esse testemunho, assim, foi muito forte, porque tem um capítulo... Porque tem muitas pessoas hoje, apóstolo, que elas estão presas. E olha que interessante, tem pessoas que, ministérios, né? Pessoas que são de Deus, pessoas que foram chamadas para prosperar. Tem gente que não consegue dizimar porque está endividado. Tem gente que não consegue abençoar, dar uma oferta,
financiar, investir no reino de Deus, porque a pessoa está prisioneira. Então, Satanás sabe que essa pessoa vai ser uma coluna, que essa pessoa vai financiar uma viagem, seja para a África, seja uma abertura de uma igreja, seja um equipamento de transmissão, enfim, tantas coisas que o reino de Deus precisa. E o Satanás sabe que essa pessoa foi chamada por Deus para prosperar, para pôr finanças no reino. Então, o que o diabo faz? Faz com que ela não saiba e ela fica presa dentro de um cativeiro financeiro. Então, essa mulher foi liberta, assim, foi algo tremendo. Agora, eu viajei no início de janeiro, eu fui ministrar numa conferência em Honduras. E aí eu levei o livro, né? E eu tenho ele em espanhol, mas ele não estava pronto, não estava impresso em espanhol. Aí eu levei o livro em português, mas eu falei, vou levar em português, né? Aí eu mexia com eles lá, eu digo assim, bom, duas coisas que eu vou dar para vocês. O ensino que está no livro e uma classe de português, né? Aí eles davam risada. Eu falei, eu vou orar e Deus vai te dar graça e você vai ter revelação e vai aprender a falar português, né? Lendo o meu livro. Aí aconteceu um fato assim sobrenatural. Assim, no final de um dos dias que eu estava ministrando, uma professora ela é professora da universidade, ela é responsável pelo curso de administração, ela é a coordenadora do curso de administração. Ela pegou meu livro, ela ouviu, leu o livro e disse assim, eu quero saber se tu me autoriza a usar o teu livro para ensinar dentro da Universidade de Honduras sobre essas questões, porque é muito esclarecedor sobre as questões de reino, assim, de finanças de reino. Aí nós tivemos uma experiência assim tremenda, assim, né? Porque eu preguei 3 ou 4 dias, depois eu fiquei lá uma semana e pouco, tinha uma escola profética e eu tinha levado alguns alunos daqui para fazerem a escola, eu fiquei acompanhando eles lá e eu fiquei alguns dias passeando. E num dos dias eu estava numa cidadezinha próxima, assim, da capital lá, Tegucigalpa, e de repente uma moça, uma mulher, né, parou assim no carro, parou e ela desceu do carro, assim, acenava e falava em espanhol comigo e dizia, mira, el apóstolo está em minha cidade. E eu, né, fiquei ali sentado, ela veio, ela falou, eu vim aqui porque aquele dia que eu fui lá, eu comprei esse livro. Eu não tinha dinheiro para comer, eu investi tudo que eu tinha no livro. E eu vim para casa, meu marido disse assim, você comprou um livro ainda? Se nós estamos numa baita luta financeira, você comprou um livro. Ela falou, mas eu creio que eu comprei esse livro e há uma provisão sobrenatural. Ela falou, quando eu cheguei em casa, no outro dia você tinha soltado uma palavra profética para mim. Eu nem lembrava, eu profetizei sobre várias pessoas, né? Mas Deus tinha me dito uma palavra para ela. E naquele dia, ela recebeu uma ligação dos Estados Unidos e mandaram dinheiro para ela dos Estados Unidos. Então ela estava muito contente. Então a gente tem tido assim, muitas experiências, por quê? Porque Deus ele tem prazer em despertar pessoas, né? E dentro do movimento nós temos visto assim. Hoje eu ainda recebi um testemunho de uma irmã empresária. Ela tem e ela foi uma das primeiras pessoas que comprou o meu livro, né? Ela tem uma empresa, ela trabalha com material ecológico e uma série de coisas, fralda ecológica. Então ela tem. Aí ela falou que ela está nesse movimento das máscaras, né? Essas máscaras para proteção. E a máscara dela, e alguns dias atrás, Deus havia me dado uma palavra para ela. A palavra que Deus havia me dado é que essa crise Deus estaria abrindo uma porta de conexões na crise para ela, que iria expandir o negócio dela. Aí ela pegou a palavra, ela, o esposo dela, enfim. Hoje ela me ligou, ela falou, apóstolo, eu estou te ligando para te contar um testemunho. As minhas máscaras, elas foram parar na mão do gerente geral da Caixa Econômica Federal, aqui da região de Pelotas, né? E ele pegou a minha máscara, e aí alguém apresentou a minha máscara para ele, e eles fizeram uma solicitação de várias máscaras, né? Várias empresas que estavam fazendo máscaras, e eles pegaram. E a minha máscara foi a escolhida. Há um projeto, ela falou assim, um projeto para não sei quantas mil máscaras, né? Que a Caixa Econômica Federal está levantando, com costureiras e tal. E o projeto dela foi o projeto do passo a passo, o projeto, a criação, todo o desenho, a anatomia dela foi a escolhida. E às vezes nós temos esses talentos dentro da igreja, pessoas que são de reino, sabe, apóstolo Estevão? Pessoas que foram chamadas por Deus para prosperar e elas estão enterrando seus talentos. Elas estão morrendo financeiramente, espiritualmente. Então, no livro, assim, eu procuro ensinar sobre esses temas, né? Despertar esse movimento, as ideias criativas de Deus, né? Porque
quanto vale uma ideia de Deus? Né? Uma ideia de Deus pode deixar uma pessoa da noite para o dia numa situação Deus nos financeira dá a bem diferente. habilidade, né, o dom de adquirir riquezas, né? Então, ele que Uhum. dá, né, essas ideias. No livro, tu fala sobre os 7 inimigos, né, que o povo enfrentou para enfrentar as guerras. Sabe que esses 7 inimigos também representa cada um deles um dos inimigos dos 7 montes. Uhum. Não sei se todos que estão nos ouvindo sabem o que é o conceito dos 7 montes. Hoje, a igreja, não hoje, há um bom tempo, a igreja está sendo despertada para o entendimento que o reino de Deus não é só a igreja, né? Mas sim que o reino de Deus compõe as 7 áreas de influência da sociedade, né? 7 áreas onde nós precisamos ter homens e mulheres com princípios. Dentre eles, os negócios é um. Né? Então, nós falamos aqui da nossa experiência, né, como apóstolos, como implantadores, da onde começamos, mas os princípios, né, nem todo mundo vai precisar fazer, né, como o apóstolo falou, largar tudo para ir lá, mas nem todo mundo foi chamado para implantar a igreja, nem todo mundo foi chamado desta forma para implantar a igreja, mas foi chamado em outra área, na educação é a mesma coisa, a gente foi chamado em educação, mas tem que ter um coração todo para Deus, né, que é o que a gente estava destacando, um coração que agrada o Senhor. Não foi chamado para ir abrir uma igreja, para dar direcionamento, para dar cobertura para igrejas e nações, mas pode sim, lá na área da educação, trazer os conceitos do reino naquela área. Nós vamos ter, em seguida, apóstolo, né, agora nós vamos ter uma escola de 5 ministérios, se tudo correr bem e a gente puder fazer, a gente já estava marcado para maio, não sei se nós vamos ter que adiar, dentro dos 5 ministérios, e em seguida nós vamos ter também, dentro da Academia Apostólica, um treinamento, um módulo sobre essa questão de como trabalhar nos 7 montes. Na live da segunda, o apóstolo Ricardo falou aqui bastante sobre esse conceito do governo, testando sobre isso, e eu queria trazer aqui para que as pessoas, né, corroborando com o que tu está falando, né, que as pessoas, não é porque ela não tem um chamado para ser pastor que ela se sinta menos, pelo contrário, ela tem que discernir quem ela é em Deus, e glória a Deus pelos ministérios proféticos, eu sei que vocês têm um ministério profético muito forte, são debaixo uma autoridade profética, né, muito forte, e tua avó espiritual, né, a profeta Nereia, uma mulher tremendamente usada por Deus, né, tive o prazer de conhecê-la, de ser impartido por ela, né, ter recebido palavra diante dela, agradeço até pela oportunidade, apóstolo, por isso. Então, eu estou falando isso aqui para que as pessoas se despertem e entendam o seu chamado, né, assim como o apóstolo Marcos entendeu o seu chamado, entendi meu chamado, cada um possa entender o seu chamado e possa viver aquilo que Deus está chamando, como essa senhora que está falando aí na área dos negócios, né, que mesmo em meio à crise está prosperando. Eu creio exatamente isso, e essa é a palavra que Deus tem me dado. Deus tem falado muito comigo, apóstolo, através da vida de Eliseu nesses dias, especialmente em 2 Reis, capítulo 2, 13 e 4, quando ele assume, né, o ministério após Elias e os milagres que acontecem. Em meio ao caos, porque ele está vivendo em meio ao caos, mas ele se levanta como um profeta de Deus para trazer a palavra, para fazer atos proféticos e para prover toda aquela situação. Ou seja, ele trouxe um rompimento financeiro para todos que estavam junto com ele ali, né? E agora é hora dos profetas se levantarem, trazerem essas palavras nesse tempo, né? Trazerem direção, assim como tu tem sido boca de Deus, né? Como esse exemplo, esse testemunho que tu deu agora, assim também muitas pessoas podem ter essa expectativa. Não é isso, apóstolo? Muitas pessoas podem ter essa expectativa, né? Nós estamos entrando no início do ano, assim, quando nós começamos a orar sobre o ano de 2020, sobre a década, né? Essa década agora de 2020, Uhum. Deus nos deu uma palavra sobre que nós estávamos entrando numa hora específica de Deus, né? A hora do extraordinário. Essa é uma palavra, a hora do extraordinário. Então nós entramos justamente, né, dentro dessa década, nós estamos justamente numa hora, no momento de Deus, né, num agora de Deus, que é coisas extraordinárias. Então tudo que é extraordinário, tudo que é fora do normal, tudo que é fora do natural, tudo que é fora do comum. E dentro dessa década, né, nós temos ouvido isso e é uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando eu viajei para Honduras, eu tive o prazer de estar ali com o apóstolo Rony Chaves, muitos dias nós estivemos ali com ele, ouvindo ele ministrar, né, e ouvir o apóstolo Rony sempre é um privilégio, é um refrigério, assim, um regozijo, né, você sente e aprende. Meu Deus. E aí, então, eu escutei muito ele falando, né, então quando Os ele falou grandes uma coisa... ícones, né? Oi? Ele é um dos grandes ícones mundiais, né? Tem trazido direção para Ele é uma pessoa a ser estudada, né? e o apóstolo Rony,
ele começou a falar sobre, dentro da década, né? Ele usou uma palavra assim, que me fez enxergar o que Deus já vinha me mostrando, mas me deu uma panorâmica maior, que foi a palavra que ele falou sobre que essa será a década do empreendedorismo. Uhum. E outra coisa que ele falou, principalmente, né? Ele falou que essa década vai ser marcada por empreendedorismo e evangelismo. Essas duas coisas que ele tem falado bastante, né? Evangelismo e Uhum. empreendedorismo. Mas ele falou que essa é a década do empreendedorismo, principalmente com as mulheres, né? E eu com um livro pronto, escrito já pronto, né? Sobre empreendedores do reino, que é o meu segundo livro, né? E eu fico vendo assim, essa palavra eu quero dar assim para todo mundo que está nos assistindo. Deus ele está sacudindo as nações para que o que é abalável seja abalado, para que o que é inabalável se manifeste. Então Deus está Uhum. trabalhando no inabalável. Deus está levantando coisas inabaláveis, né, dentro do reino dele, tocando aí um pouco nessa questão de conquista dos 7 montes. E uma das coisas que vai ser muito forte, e para aqueles que responderem, porque tem pessoas que elas não respondem a isso, é a área do empreendedorismo. Há muitas pessoas que elas não deram certo trabalhando, não deram certo numa série de coisas, porque dentro delas não é isso. Na verdade, Deus está trabalhando, está esperando, existe uma graça, e eu sou uma das pessoas que levanta essa bandeira sobre isso, né? Sobre isso, sobre essa impartição de empreendedores. Eu tenho visto hoje nós temos avançado muito como reino, como igreja, temos expandido muito, graças a muitas pessoas que ouviram a palavra, creram e se moveram no sobrenatural. E alguém chegou para mim e disse assim: o maior empreendedor que eu conheço é o pastor. Aí eu falei: por que o pastor é o maior empreendedor que tu conhece? Ele disse: porque eu duvido que um cara acredite mais em algo do que um pastor. Ele olha para alguém que não tem nada de valor, por um caco, um trapo, uma imundícia, e daquela pessoa ele vê realmente alguém, um pregador, um evangelista, um apóstolo, um pastor, um mestre. E eu falei, ele olha para uma cidade que ninguém dá nada, e ele vê lá uma cidade remida, transformada. Então nesse livro assim, no outro, né? Eu estou falando dos dois livros, né? Já estou fazendo uma Uhum. propaganda do segundo livro. O Mas pessoal é já está porque eles dizendo caminham que junto. tá Na lá. verdade, um é a continuação do outro, né? Um é O a pessoal, continuação do outro. Na verdade, vai ser uma trilogia. Escrevi os dois primeiros, né? Os dois primeiros são Rompimento Financeiro e Empreendedores do Reino. Hoje a minha editora, ela me ligou, ela disse assim, tá, o livro está tudo pronto e tal, e que tal nós já começar o terceiro, né? Já estão na questão do terceiro. Só que aí eu digo, não, agora vamos ter que fazer outros capítulos, né? Tem que ter outras coisas também, né? Não só sobre essa questão. Mas é que a gente tem tido muita experiência, sabe? Nós temos assim experimentado esse pimenta, esse sobrenatural financeiro, assim, né? E esse milagre de Deus, assim, do nada, né? Deus pegar as coisas do nada. Então nós cremos assim, nós cremos muito nisso, né? Cremos muito nessa amém. palavra. E eu quero assim animar o pessoal aí que te segue, que está conectado. Eu não tenho acesso aqui, não estou vendo quantas pessoas estão conectadas não, nem sei quem está comentando, quem não está. Mas eu digo assim, ó, Deus ele vai despertar essa graça empreendedora. Deus vai fazer assim um boom. E aquelas pessoas que se anteciparem, elas vão experimentar o milagre criativo de Deus, né? Eu tenho visto isso, eu tenho crido nisso. Para algumas pessoas, elas acham que nós estamos entrando no pior tempo, e eu vou dizer ao contrário. Nós estamos entrando num tempo em que pessoas vão ser multiplicadas. Aí as pessoas me perguntam, mas como? Aonde? Como é que vai ser? Bom, eu não tenho obrigação de te explicar milagre. Milagre não se explica, meu irmão. Milagre se vive. Se você quer viver milagre, que é explicação, você não pode crer em milagre. Você tem que viver outra coisa. Milagre não é explicável. Milagre não precisa de explicação para milagre. Você tem que crer no sobrenatural e crer no poder sobrenatural de Deus. Pela fé que nós conquistamos. O problema de Israel ficar 40 anos no deserto é que eles queriam uma explicação de como que eles iam vencer os gigantes. Queriam saber o plano de conquista todo. Deus ele nunca vai te dar o todo. Deus ele vai te dar, ele vai dizer, é lá que você tem que ir. Aí você diz, mas como que eu vou ir? Como é que eu vou entrar? Como é que eu não vou? Como é que isso? Como é que aquilo? E aí, em cima disso, você tem que ser uma pessoa sensível à voz de Deus. Então,
é uma oportunidade, nós estamos sendo balançados, é a hora da igreja se levantar. Eu tenho visto assim pastores, né? Muitos pastores, porque nós como pastores também temos compromisso, honrar, aluguel, blá, 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 uma série de coisas. Então, pastorada tudo apavorada, preocupada, como é que eu pago, como é que eu não pago, como é que vai isso, como é que vai aquilo. Gente, uma palavra que eu tenho para essa crise. Nós vamos terminar a crise e você que está endividado vai terminar essa crise sem dívida. Da onde tu tirou essa, apóstolo? É louco? Não, eu não sou louco. Eu creio no poder sobrenatural e eu vivo o poder sobrenatural. Quando Elias chegou na vida da viúva de Serepta, aquela mulher, ela estava comendo a migalha e morrendo. E quando terminou a temporada da crise, ela não tinha escassez. Deus estava visitando. Quando o profeta Eliseu chegou na vida daquela mulher, que era esposa, viúva de um dos que mantinham os profetas, sustentaram os profetas, aquela mulher viveu o sobrenatural. Eu declaro sobre a tua vida que não faltará, não faltará e não faltará. E pelo contrário, vai haver multiplicação, e essa multiplicação você vai poder suprir não só a tua necessidade, mas a necessidade da tua família. Deus vai levantar pessoas. Deus vai usar graça, Deus vai usar misericórdia, Deus vai usar generosidade de pessoas, Deus vai abrir portas, vai conectar pessoas. Sabe, há uma coisa interessante. Eu tive uma experiência de um empresário. Nós temos vários empresários na nossa igreja. Por a gente ter muito assim esse tema ensinando, sempre despertou muito empresário. Então, tem um empresário que tem uma indústria. E a indústria pegou a crise assim, cheia. Aí, os primeiros 2 dias, ele estava desesperado quando trancou tudo, ele não podia vender e tal. Aí ele me ligou, aí nós oramos, eu falei, rapaz, pega a bênção, porque nessa hora tem anjo aí, mas tem anjo aí para tudo que é lado, você nem tem noção do que tem anjo. Tem um dos meus pastores que ele fica lá, ele está cuidando da igreja, enquanto a gente não está com atividade. Aí ele me ligou na madrugada, né, pela manhã me ligou, apóstolo, 2 anjos caminhando aqui dentro da igreja. Eu falei, onde estavam os anjos? Ele falou, perto do escritório. Eu falei, foram no cofre. Aí ele riu, como é que é? Eu falei, foram no cofre, rapaz. Você não sabe o que o anjo foi fazer aí? Ele falou, não sei. Ele foi botar provisão no cofre da igreja. E eu tenho uma palavra, reúne todas as pessoas por internet que eu vou soltar uma palavra para eles. Aí ele reuniu lá a liderança e tal. Eu falei, gente, prepara aí porque o anjo veio visitar a igreja e foi lá no cofre. Só que antes dele chegar no cofre, ele vai ter que passar na casa de vocês. Aí todo mundo riu, achou engraçado, né? Eu falei, segura, porque vai vir muita provisão. Aí eles ficaram rindo, acharam que eu estava... Porque eu profetizo rindo e fazendo brincadeira, sabe? Porque é a maneira como Deus me usa. Eu não preciso falar sério para profetizar. Eles acharam muito engraçado. E esse empresário me ligou. Ele falou, tu acredita que eu sempre tenho que trocar título, eu sempre tenho que pegar os boletos que eu vendi e negociar com o banco. E agora o banco não quer fazer. Por conta da crise, não está negociando. Você acredita que essa semana, todo esse mês aí que a gente passou de porta fechada, foi a única temporada que eu não precisei negociar um título e nunca faltou dinheiro? Ele disse assim, eu nem quero que a crise termine, eu quero que a crise continue, porque eu estou vivendo sobrenatural nas minhas finanças, eu não sei nem de onde que vem. Eu falei, eu estou dizendo que tem anjo comigo passando, vocês não estão crendo. Então, eu não sei se Deus vai multiplicar, se Deus... Gente, eu deito a minha cabeça no travesseiro e não penso como é que ele vai fazer o milagre dele. Toda vez que tem coisa para ser, sabe, compromisso gigante, ele é o Deus dono do ouro, ele é o Deus dono da prata. Então ele vai fazendo essas coisas aí sobrenaturais. Tremendo, amém. Eu tenho falado isso, né? A gente já foi treinado há muitos anos a depender de Deus, né, apóstolo? Então, depender agora, já estamos treinados, né? Depender agora como dependemos todos. Não, perder o costume mesmo, pode perder o costume. Então, que todo mundo perguntando como eu adquiro os livros, né? Esse e o que vem pela frente aí. Então, você pode seguir o apóstolo Marcos, né? Aí, o @apóstolo Marcos Fernando, você acha ele nas redes sociais. Eu vou botar depois aqui um link na live. Eu vou entrar aqui no meu outro, nesse computador aqui atrás, aqui. Sim. E eu vou pôr um link aí na live. Show. Pode ser? Claro, claro. Vou virar só um pouquinho aqui de lado para vocês. Aqui. Vontade. Uhum. Então, pessoal, você vai seguindo o apóstolo aí.
e daí você pode também. Eu vou pegar com o apóstolo alguns exemplares e quando voltar ao normal, estiver indo para alguns lugares, aí quem quiser eu já posso também levar os livros, né? Aqueles que com certeza vai ajudar muita gente, né? Para que venha romper, para que venha viver o destino que Deus tem sobre a sua vida. E é tempo, queridos, de você tomar a palavra profética, e todo mundo que está conosco, né? Há muitos líderes, pastores, irmãos, tomem a palavra profética. Deus vai usar a forma que Ele quer usar. Deus é Deus e Ele vai te dar saída e vai te dar provisão. Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Então, você que adquirir já nesse tempo, aí aproveita. Né, o apóstolo já está colocando aqui o link para você comprar o livro, Rompimento Financeiro, e você crescer em fé. E daqui uns dias vem o outro livro aí também. Né, vem o próximo que é Empreendedores do Reino, é isso, apóstolo, o nome? Empreendedores do Reino. Então, olha Ó, só o agora título. aqui, ó, tô me vendo e olha só, agora me conectei, até vou compartilhar aqui, só um pouquinho aqui, vou compartilhar a live aqui para... deixa eu ver aqui, deixa eu achar o link agora aqui do livro. Eu vou pôr o link e nós mandamos para o Brasil inteiro, viu? Físico. Olha, né? é isso. Muito bom. Uhum. Você que não compartilhou aí a live, querida, aproveita e compartilha. Você pode dar o teu like, você pode colocar teu coraçãozinho aí, nos ajuda a impulsionar a live, né? Um assunto muito pertinente, muitas pessoas precisam receber a palavra de Deus. Já já, vou pedir para o apóstolo estar orando por nós, liberando uma palavra sobre todos que estão nos acompanhando. E nós já passou aí 1h20, meu Deus, passou muito rápido o tempo. Então, a gente já está indo para o finalzinho aqui, já vamos estar daqui a pouquinho, de propósito, estar orando e liberando uma palavra sobre todos que estão nos acompanhando. Sei que muita gente ainda vai ver a live nos próximos dias, né? Vai estar acompanhando tudo que Deus está nos ministrando aqui através da vida do apóstolo Marcos, quantos testemunhos, né? Quantas coisas lindas Deus está fazendo. E tem provido, assim também vai prover na tua vida, em nome de Jesus, vai desatar uma prosperidade sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que você possa receber essa palavra, todo mundo que está acompanhando aí. Querido, aproveita e manda também a live para os teus amigos que estão precisando de rompimento financeiro, estão precisando de bênção, né? As pessoas hoje estão muito apavoradas com toda a situação que está vivendo. Você aproveita e compartilha a palavra aí com todos nas suas redes sociais, para que eles também recebam. Então, o apóstolo Marcos já coloquei aí. Show. Muito coloquei bom. O link de compra do livro. Bem, é só clicar, preencher ali que a gente envia para todo o Brasil, né? Olha Tem aí. também na plataforma da Amazon, né? Uhum. Tem livro digital, e-book na Amazon também. Isso. Mas eu gosto dele físico, né? Eu já sou mais... Mais nosso tempo, nossa praia, né? E, assim, para concluir sobre essa questão, assim, como é importante, essa questão, assim, de... Quando Deus me deu esse livro, né? Foi justamente quando nós estávamos passando por uma crise, né? Uma crise financeira muito grande, e o Senhor falou comigo, ele disse, bom, muitas pessoas começaram a me procurar com crises financeiras, pessoas que amam o Senhor, né? Pessoas que realmente são pessoas assim de Deus, que amam o Senhor, mas que por conta de um problema ou outro, elas estavam com muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras. Então o Senhor falou para mim, ensina o meu povo a ser liberto, né? A ser livre disso e experimentar o sobrenatural nas finanças. Então, essa é a minha oração, assim, né? Para que as pessoas possam desfrutar disso. Deus é um Deus provedor, é um Deus que sempre tem provisão para todos nós. O Senhor me mostra uma pessoa, ele é um homem, e esse homem ele está com uma questão judicial, e é como se algo da sua família já tivesse entrado em execução para perder. Tem a ver com uma execução judicial. E está preocupando muito teu coração, isso, meu querido. E você está nos assistindo e há uma execução judicial. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor me mostra que esse decreto de falência, esse decreto que estão tentando levar, até de forma injusta, esse patrimônio da tua família, não perdurará. O Senhor já enviou um decreto do céu.
E esse julgamento já está em segunda instância. O Senhor já deu um decreto. E esse decreto vai prevalecer. Você não perderá o teu imóvel. Põe paz no teu coração. O Senhor me fala sobre um ato de remissão. Você precisa remir essa terra, porque, na verdade, isso é um patrimônio que já vem de família, e você precisa remir, porque o que havia antes nesse território a terra clama por sangue inocente que foi derramado, e Deus te colocou lá como remidor, como alguém que traz redenção sobre esse território. O Senhor me mostra isso. Desculpa, Estevão, até quebrei o protocolo, mas é que eu não podia perder assim, a vibe do Espírito. Tem liberdade, apóstolo. Estamos em liberdade. Pode. Eu vejo que esse é um tema assim, que Deus tem despertado, né? Assim como a honra, né? Para mim, a honra é uma coisa muito importante. Nós aprendemos a caminhar na rota da honra. Sabemos que a honra é essa moeda, né? De reino, né? Que abre, que conecta, que faz tantas coisas, né? E eu entendo que honra e finanças andam junto, né? Pessoas que são pessoas de honra, honram a Deus, né? Mas há pessoas que elas até estão honrando, elas dizem assim, porque tem gente que me escreve, como eu escrevo sobre esse tema, tem gente que me escreve de muitos lugares, né? Meu Deus, meu livro está em todo o Brasil, todos os estados brasileiros já tem meu livro. A gente vendeu muito livro, né? E aí, então, o pessoal me escreve muito sobre esse tema de finanças. 2 e 3 eu abro meu e-mail e tem alguém me escrevendo alguma coisa. Aposta, eu estou aqui, aposta, eu estou aqui. Então, a gente tem muito testemunho de empresário, muitas pessoas, né, que... Teve um pessoal de Uberlândia, né, que esse pessoal... Eu nem conheço eles assim, conheci eles pessoalmente depois de uma conferência, mas eu não conheci eles. Eles me seguem pelos meus canais, YouTube, Face, enfim, o pessoal me segue ali pelo Insta. E aí eles me escutavam. Um dia ela disse assim para mim, Apóstolo, eu preciso desse teu livro aí, manda para mim. Aí eu nem sei quantos livros foram para casa dela, mas ela comprou vários livros, assim, né? Comprou um lote de livros. Né? E aí ela contando, aí eu encontrei ela no Rio de Janeiro, ela disse assim para mim, homem de Deus, lendo aquele livro eu falei, quanto pecado eu tenho na minha vida. Meu Deus, eu tenho que me arrepender de muita coisa. Né? Então, o livro serve para isso, serve para libertar, serve para transformar, e serve para trazer, sim, uma graça. Né? Eu sempre costumo dizer, a pessoa que ler o livro e não experimentar um rompimento financeiro, eu devolvo o dinheiro. Agora, se a pessoa ler o livro e experimentar um rompimento financeiro, ela tem que, no mínimo, comprar um livro e dar de presente para outra. Fazer um acordo, assim, né? Fazer um acordo, né? Fazer um acordo, assim. Ninguém devolve o livro, né? Ninguém devolveu. Né? Pelo contrário, você compra mais com certeza. Há uma graça, uma unção, né? Além do que está escrito aqui, carrega uma unção, né? Carrega uma graça de Deus para romper, né? Então, pode ter certeza, muitas pessoas aí estão sendo abençoadas e serão abençoadas e verão rompimento, né? Deus usa, eu gosto muito de uma frase que Mike Murdock, ele disse, né? Nós precisamos reconhecer um libertador extraordinário, né? Um libertador financeiro, ele usa isso. E a gente precisa discernir quem são essas pessoas que são libertadores, né? Sobre as nossas vidas em algumas áreas, né? E esse é o momento, e Deus tem te dado essa graça, apóstolo, de ser um libertador financeiro, né? E as pessoas precisam reconhecer isso e avançar em nome de Jesus, né? Benção que daqui, né, da onde que as pessoas às vezes nem esperam, Deus está levantando pessoas para fazerem a história, para escreverem uma nova história e para destravar muitas pessoas. Em nome de Jesus, destravará milhares e milhares de pessoas aí para viver todo esse projeto. E o próximo livro também, né? Levantando muitos empreendedores. Realmente, essa é uma palavra que Deus tem nos dado. Deus, de novo, nos 12 dias proféticos aqui neste ano, o apóstolo nos falou sobre isso de novo, que seria um ano de empreender. Talvez as pessoas nem entendam, né? Como empreender no meio da crise. Mas como o apóstolo deu testemunho, no meio da crise, Deus dá alternativas, né? Deus dá respostas, Deus dá ideias, Deus dá criatividade. Então, que todos que estão nos ouvindo, vamos ouvir, e fiquem atentos ao que Deus está falando, né? Ouçam o que Deus está dizendo para a tua vida, para que você possa romper em meio a toda a dificuldade. Apóstolo, pode falar. Não, é que, sabe qual é a dificuldade que as pessoas têm para empreender, apóstolo Estevão? É que, geralmente, a pessoa, para empreender, ela... sabe, tem alguns ingredientes, né? Que isso não é eu que falo, isso aí é quem escreve sobre empreendedorismo já fala, né? Esse ramo de empreendedorismo aí, vou te contar uma coisa, tem muita gente falando, mas sobre reino eu não escuto muito, não.
Mas dizem que o maior amigo da criatividade é o ócio, né? Você sabia disso ou não? O ócio é o maior amigo da criatividade. Diz que as pessoas, quanto mais ócio elas têm, mais criativas elas se tornam. Então, veja como é que é Deus. Agora, o que está acontecendo? O hiperativismo, ele transforma você em um robô. Porque você caminha na direção que todo mundo está caminhando. Então, você, né, nem pensa, você executa, 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 executa. Agora, meu amigo, está todo mundo parado. E sabe o que acontece com gente parada? Ócio. Então, eu digo assim, estejam atentos às ideias criativas de Deus no momento do ócio. Sabe aquele momento que você está lá, stand-by, sabe? De repente, vem uma ideia. Vem uma ideia da parte de Deus, vem um sonho. Esses dias uma irmã escreveu um sonho. Muita gente me escreve sonho para mim trazer interpretação, enfim, um monte de coisa lá desse tipo aí também. Aí ela me escreveu um sonho. Aí ela falou assim, o sonho era muito interessante, assim, o sonho, né? Ela disse assim, não, eu sonhei que eu estava dentro do meu estabelecimento comercial e eu estava num momento em que eu tinha muito tempo para criar novos produtos. E aí ela começou a me escrever ali várias coisas. Aí eu falei, e você não entendeu esse sonho? Ela disse assim, pois eu não entendi, estou escrevendo para ti porque eu não entendi. Eu digo, claro, o momento em que nós estamos é o momento da criatividade. Porque tem pessoas que, quando elas estão, por exemplo, que nem você agora, né? Teu ritmo de vida parou. Você não está frenético, não está viajando, não. Eu também não estou. Né? A gente está aqui, ó, de boa. Você perguntou bem, quanto tempo você tem? Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não estou fazendo nada. Eu estou em casa, né? Eu estou desfrutando da presença de Deus, da minha família. Estou trabalhando, né? Estou trabalhando. Não é fácil. Essa pandemia, eu estou quase pedindo alforria, porque aqui em casa tem uma lista de coisas que eu tenho que fazer, gente. Vocês não têm noção, sabe? E eu tenho aqui uma patroa, minha patroa ela não me dá folga. Se eu sentar 5 minutos, eu tenho que falar o que eu vou fazer. Né? Tipo, hoje eu tive que dizer, olha, eu tenho compromisso. Tem uma Mas sabe, lista de... eu vou te dizer, na verdade, então, estou esperando passar a quarentena para me descansar, porque eu só não estou viajando, porque estou trabalhando mais do que normal, treinando por internet, né? Treinando. Recém estava com treinamento em Porto Alegre, nós estamos implantando uma igreja em Porto Alegre. Eu estava treinando os líderes lá agora, antes de chegar, e agora já tenho treinamento agora às 8 horas também com outra turma aqui, então. Mas glória a Deus, né? Então vou ter que ficar um pouco mais aí tranquilo, stand-by, para poder receber mais. Porque, na verdade, quando a gente está mais tranquilo, assim, você fica mais sensível à voz de Deus, né? E há pessoas que elas não têm. Por isso que, geralmente, as pessoas que são inventoras, as pessoas que têm... Elas são pessoas que, de repente, elas, sabe, algo brilha dentro dela. E, bom, então a primeira coisa é você estar atento, né, naqueles momentos, assim, uma ideia. A segunda coisa importante, assim, para essa temporada é você estar atento a ouvir os sinais proféticos de Deus. Deus fala de diversas formas. Deus fala pela boca de profetas, pela sua palavra, pelo seu espírito, por sonho, por visão. Então, é importante a pessoa estar sensível, porque Deus é um Deus que dá estratégia. Ele fala exatamente aonde que você tem que lançar a tua rede. Não foi assim com Pedro? Pedro, lança a tua rede naquela direção. Então, ele nos dá a direção correta. E para sermos homens bem-sucedidos financeiramente, como pais, como chefes de família, como homens de negócio, nós precisamos estar muito atentos à voz de Deus, né? Porque se você ouvir a voz de Deus e obedecer, certamente vai ter um resultado bem claro, bem objetivo. Duas dicas aí para finalizar Isso. aqui, porque tu tem que trabalhar, né? Eu estou de boa, mas você... Meu trabalho é mais braçal, né? Eu estou mais trabalhando braçal aqui. Eu tenho uma lista de coisas de casa para fazer, né? Então, Eu estou de marido. essas dicas são spoiler do próximo livro, né? Olha só, recebemos aí então de lambuja. Que privilégio, hein? Que privilégio. Muito obrigado então por todo esse ensinamento. Eu gostaria de te pedir, já liberou uma palavra, né? Já tem liberado várias palavras, mas gostaria de pedir para te orar por todos nós, todos que estão nos acompanhando, liberar uma palavra de Deus aí todo mundo. Se puder orar por cada um, te agradeço aí, amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, nesse momento em que nós estamos aqui conectados por meio dessa live, por meio dessa transmissão, eu declaro que se
se abrem os céus. E eu Amém. declaro que há uma transformação na atmosfera, nessa atmosfera em que teus filhos estão se conectando. Brimashtere. E eu declaro, Senhor, que a atmosfera em que eles se conectam é uma atmosfera protetora, é uma atmosfera, Senhor, que propicia o ambiente da tua criatividade. E eu declaro agora uma transferência do teu espírito, uma habilitação do teu espírito com ideias criativas, com sonhos criativos, com projetos criativos. Eu declaro, Senhor, que nesse instante se ilumina o entendimento de cada um dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, que brilha a luz da revelação, e que vem junto com a revelação o espírito da sabedoria, que não só vem, Senhor, visão, entendimento, que não só Amém, se conecta, Senhor, os teus filhos ao entendimento, mas que também, Senhor, vem a sabedoria de como aplicar, de como mover-se na direção correta que tu tens dado. Pai, eu declaro, Senhor, uma graça, Senhor. Eu declaro, Senhor, que nesse momento se abrem as janelas dos céus e se conecta, Senhor, uma graça de rompimento financeiro. Amém. Brikestu masere, brahmakaste, brimastere, durimastere. Aquilo que estava operando debaixo de uma ação de atraso, aquilo que estava debaixo de uma operação de atraso, eu declaro que se rompe e entra em uma graça de aceleramento. Eu declaro que territórios que estavam prometidos, territórios que haviam sido dados por herança, territórios em meios de comunicação, territórios em meios de comunicação se destravam agora. Amém. Eu declaro em nome de Jesus que se amplifica a capacidade de comunicação. Eu declaro que se amplifica o master Brasto Broma. Assim seja, Vejo uma torre de transmissão. Vejo um projeto que estava tramitando nos meios políticos, uma torre de transmissão que estava trancado, Brimastere, e eu vejo nesse momento uma graça de rompimento sobre meios de comunicação, e eu vejo uma antena de transmissão sendo liberada de uma rádio, Durimastere, Brasto, Brocaste, Braba, Durimastere, agora, Brimastere, Brasto, Broa, Brimacosto, Brimastere. Vejo uma loja de veículos. Vejo uma pessoa que trabalha com veículos, uma pessoa que tem veículos de venda. E eu declaro sobre esta loja uma graça de ampliação. Há um novo edifício, há uma nova loja sendo entregue. É um passo novo de fé ser dado. Um passo de conquista ser dado. Pai, eu abençoo os teus filhos, declaro rompimento sobre toda a congregação, declaro rompimento sobre toda a congregação, sobre toda a comunidade, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, cada uma das congregações que estão debaixo dessa cobertura, eu declaro, Senhor, esta graça de rompimento, declaro, Senhor, que se aceleram finanças, que se aceleram recursos, abençoo cada homem, mulher, jovem, criança debaixo dessa cobertura. Em nome Aleluia. de Jesus. Amém. Recebemos em nome de Jesus. Obrigado, apóstolo. Prazer mesmo. Glória a Deus. Vamos ter que fazer outras aí para botar o papo em. Vamos fazer sim, é só chamar aí que nós estamos para servir. E obrigado pelo carinho, por compartilhar, por poder fazer parte aí dessa família aí. Isso aí sempre para nós é uma alegria muito grande. E eu não sei se vocês estavam orando, ou tinha algum projeto de alguma rádio, alguma coisa na rede de vocês, mas algo foi liberado hoje. Amém. Recebemos sim, em nome de Jesus. Deus está movendo, né? Movendo a mão dele, em nome de Jesus Cristo, que assim possamos romper extraordinariamente, em nome de Jesus. Recebemos cada palavra, viu, apóstolo? Recebemos tudo que foi liberado, em nome de Jesus. Sabe que tu tem parte em tudo isso. Tem muita gente de Encruzilhada do Sul nos acompanhando, viu? Muita gente aí. E, né, o pessoal tem uma gratidão por ti, por tu ser alguém que foi para lá semear naquela terra,
né? Encruzilhada, toda vez que eu passo em Encruzilhada, eu abençoo Encruzilhada. Eu sempre, agora, semana passada, eu cruzei ali Encruzilhada. Eu amo Encruzilhada. Aquela terra lá é a amada, né? Muito oramos. Eu tive o prazer de ungir rua por rua daquela cidade. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ó, Gisele lá de Encruzilhada diz que glória a Deus, apóstolos, né? A Lúcia também, tudo de Encruzilhada, ó. Tamara, glória a Deus, cada um, em todos os lugares, Porto Alegre, tem muitas pessoas conosco, né? Viu o pastor também, pastor, lá da Grande Porto Alegre, vários pastores aqui com a gente também, o pessoal todo acompanhando, a Camaquã, muito lugar aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, prazer aí, todos puderem estar conosco. Compartilha, querido, se você não compartilhou, aproveita e compartilha essa live tão tremenda, tão produtiva. Adquire o livro aí do apóstolo, com certeza você vai ser muito abençoado. Compartilha com outras pessoas aí também. Apóstolo, Deus abençoe demais a sua vida, igreja, família, né, toda a rede apostólica de vocês, venham multiplicar cada vez mais em nome de Jesus. Torcemos, oramos, intercedemos por vocês, sabemos que vocês também estão sempre orando por nós, e a gente tem um carinho muito grande, uma gratidão, uma honra por tudo que vocês fizeram e sempre fazem em nossas vidas, né, portas que abrem para nós, estão sempre, né, sendo bênção demais nas nossas vidas, né, que Deus possa retribuir como tem retribuído infinitamente mais. Sempre vou ter uma dívida contigo, né? Dívida de gratidão, uma dívida de... Nem posso dizer toda a dívida que tem, nem tem como enumerar. Obrigado mesmo, viu, querido? Deus abençoe. Não deve nada. Você é uma bênção na minha vida. Pelo contrário, eu é que sou felizardo, né, de ter você junto com a gente e poder fazer parte da tua história, né? Isso para mim é uma alegria no meu coração. Obrigado demais. Queridos, amanhã às 18 horas vai estar conosco o profeta Vinícius Iracete, né, o profeta de Santa Maria, né, um amigo nosso, né, apóstolo, que tem andado também aí. Então, um amigão aí nosso, amanhã vai estar conosco aqui, né, Deus tem usado ele muito com revelações de sonhos. Está com 4 livros escritos ele também, né? 4 livros. 4 livros. Ele vai estar amanhã conosco aqui às 18 horas. Estão todos convidados para estar conosco também. Daqui uns dias retornamos numa nova live aí, apóstolo, né? Nós vamos acertar. Para daqui uns dias a gente estar de novo aí compartilhando. Também vamos marcar alguns seminários com você aí para estar ministrando, destravando nossa vida em nome de Jesus. Então, obrigado por todos que acompanharam. Não deixa de compartilhar, de dar o teu like aí, porque ajuda muito na divulgação daquilo que nós estamos nos propondo aqui, que é pregar a palavra de Deus, trazer revelação, e nesse dia tão especial, rompimento financeiro, onde todo mundo está precisando nesses dias. Apóstolo, todos também, abração, Deus abençoe. Graças a Deus. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.